Muito bem, então, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural. E nessa primeira aula, nós vamos ver a matéria de Introdução à Psicanálise, mas deixa antes eu me apresentar. Sou o Dr. Rodolfo Lacerda, doutor em Psicanálise Clínica, formado em Psicanálise Clínica em duas instituições, uma instituição lacaniana e uma instituição freudiana. Também sou hipnólogo, formado professor de PNL também, e algumas outras graduações aí no meu currículo, de especializações e pós-graduações. Serei o professor de algumas matérias nesse curso de formação em psicanálise, mas não sou eu apenas o professor. Nós temos também alguns outros professores, que nem o professor José Walter Montever, que nem o professor André Boechat, temos também o professor a doutora Débora, enfim, temos alguns outros professores aqui também que estarão ministrando as aulas de acordo com as especialidades de cada um. Tem professores que são especialistas, por exemplo, em Lacan, outros professores que têm uma especialidade em Reich, e assim por diante, em adicção, e cada um vai sendo ministrado nas suas especialidades. Confesso eu que eu dou aula em algumas matérias, né? Mas não seria apenas eu, porque senão fica muito enfadonho, fica muito chato, e é chata uma psicanálise vista apenas de um olhar de uma pessoa. O controverso é interessante que para nós, porque às vezes você concorda comigo ou discorda, e aí tem outro professor que vai trazer um outro ponto de vista, uma outra fala, um outro jeito de dar aula, e assim vai agradando a todos também. O mais importante é que entendemos que o ensino da psicanálise é um ensino artesanal. É um ensino, por que artesanal? No mundo tecnológico que vivemos, que nós temos diversos cursos de psicanálise, aliás, também de psicanálise, mas diversos cursos em diversas áreas, né? A psicanálise é um curso que requer um cuidado um pouco maior. Não dá para fazer apenas um curso EAD em uma plataforma onde você libera os conteúdos ali para que o aluno tenha acesso por si só. Por quê? Porque na formação da psicanálise é exigido, numa formação séria, é exigido também as horas de terapia e as horas de supervisão, né? E eu vou explicar um pouco como funciona isso, porque não se admite, digamos assim, né, que se torne um psicanalista sem você ter análise, sem você ter a supervisão. Freud, ele estabelece, no início, né, do século passado, algumas regras, que seriam um conselho dele, mas depois viraram como regras, né? Seria como orientações, mas viraram como regras. Estabelece o quê? O que se forma, o que se faz, como que se molda um psicanalista, como deveria ser uma instituição de psicanálise. Então, Freud estabelece o seguinte critério, que para que um psicanalista atue nesta área, a psicanálise ela precisa ser sustentada por um tripé. Que tripé é este? É a teoria, a análise e a supervisão. E apenas a psicanálise tem este critério. Se você for, por exemplo, fazer psicologia, você fará ali 5 anos, né, de psicologia, cursará as matérias, né? E se você passar nas provas, fazer os seus trabalhos, apresentar a sua tese, o seu TCC, né, o trabalho de conclusão, você vai se tornar um psicólogo e vai atuar na área, e vai escolher a área que você quer, seja na área criminal, seja na área empresarial, seja na área judicial, seja na área clínica até mesmo, né? E não se exige, por exemplo, que o sujeito faça um curso faça terapia, né? Apenas ali você cumpriu os requisitos, você se forma.
A psicanálise não. A psicanálise entende que não é apenas você estudar, não é apenas você ter o conteúdo e se formar. É fundamental neste manejo a terapia. É inadmissível um terapeuta que se forme sem ao menos passar por uma quantidade razoável de terapia para se tratar e para também aprender o manejo. Como que é o manejo? E como que você aprende esse manejo que é tão importante na psicanálise? De duas maneiras. Além da teoria, você vai fazer a sua terapia. A terapia é uma das maneiras que você vai aprender este manejo. Você vai passar por sessão de análise. Na sessão de análise, você vai prestar atenção na maneira como o terapeuta fala, a maneira como ele conduz, a maneira que ele te angustia, a maneira que ele te interrompe, enfim, tudo isso. Né? O tempo lógico de uma terapia, o momento que se cala, o momento que se fala, como que se aprende na prática, fazendo terapia. E, além disso, tratando também na terapia seus problemas pessoais. Por quê? Porque pode ser que você tenha alguns problemas emocionais. Tudo bem de você ter, né? Não somos perfeitos. O terapeuta ele não é perfeito. Tudo bem de você ter. Tudo bem de você sofrer, de repente, uma depressão. Tudo bem de você sofrer de ter alguns recalques, ter ansiedade. Não tem problema nenhum nisso. Ter algumas perversões. Não tem problema nenhum. Não exigimos perfeição. O que nós exigimos é o quê? Que seja tratado. Né? Eu, por exemplo, vou falar sobre mim. Né? Eu sou um obsessivo compulsivo, que já tive toque. Okay? Eu tive crise de toque de ficar abrindo e fechando a porta e não conseguir sair de casa. Né? Por quê? Porque nunca estava perfeito, era a busca pela perfeição. Né? E vocês vão aprender isso, né, em das matérias nossas sobre psicopatologias, né? A busca por essa perfeição. Mas aí o que você faz? Você faz terapia, você trata, você aprende a olhar para si, você aprende a entender-se a si mesmo, e você vive melhor porque você vive bem e está capacitado para tratar as pessoas. Okay? Então é importante a terapia. Né? Outra coisa que é importante para a nossa formação e é fundamental é a supervisão. E o que é a supervisão? A supervisão basicamente é o seu período de estágio na maneira tradicional, como os institutos trabalham. Né? No período de estágio, você vai começar a atender seus pacientes, que chamamos de paciente piloto, que são seus primeiros pacientes. E você vai atendê-los. E a partir do momento que você vai atendendo os seus pacientes pilotos, né, você vai levando o caso para o supervisor, ou seja, o professor. E aí o professor vai te ajudar nas suas dificuldades com aquele paciente, nas suas dificuldades naquele manejo. É o acompanhamento, né? A supervisão não é estar junto, mas é o após. Você atende o seu paciente, depois que você atendeu, você vai levar aquele caso para um professor, ele vai te auxiliar. Como que você deve tratar? Quais são os manejos? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? Quais são as suas dificuldades emocionais também no tratamento daquele paciente? Tudo isso. Então, isso é a supervisão. No nosso instituto, como que nós trabalhamos com a supervisão? Nós trabalhamos de uma forma colegiada, né? Ou seja, a nossa supervisão ele não é B2B, não é eu e você, né? Mas sim eu, o aluno e os outros alunos também. É uma supervisão coletiva. E depois dessa nossa aula, eu vou mandar um brinde, bônus para vocês. Eu vou mandar a nossa última supervisão que nós tivemos na semana passada, para que vocês possam assistir e conhecer um pouco também como funciona isso que estou dizendo para vocês, que é a supervisão. Né?
E o nosso diferencial é que a nossa supervisão, você não vai começar a fazer apenas no período que você estará estagiando. Você vai começar a fazer já no mês que vem, no segundo mês de aula. Por quê? Mesmo que você não está atendendo, você vai acompanhar a abordagem, os conselhos do professor com o terapeuta que já está em atendimento, né? Então, nós vamos fazer a supervisão, ela é feita online e ao vivo, sempre online e ao vivo. Nós gravamos, deixamos gravados, depois nós enviamos a gravação para o grupo, né, para o grupo poder reassistir, fazer suas considerações, porque eu acho muito importante você ter esse material. Mas a supervisão ela é ao vivo, né? E aí, por exemplo, no mês que vem, vocês vão poder já assistir as supervisões, onde eu vou estar auxiliando, tutoriando algum aluno que vai ter um caso para nós abordarmos. E o interessante é que, nesta supervisão, é aberto para que os alunos participem também, para que os alunos façam suas perguntas, ou até mesmo coloquem as suas considerações, porque vocês têm as suas bagagens. Vocês já estão, talvez, com as suas formações em outras áreas que podem trazer um olhar, que podem contribuir, e é um momento muito gostoso na supervisão. Nós fazemos as supervisões quinzenalmente, tá? Toda terça-feira à noite, a partir das 19 horas até as 9 horas da noite, até as 21 horas, tá? E nós mandamos o link da supervisão no grupo e os alunos participam, e a gente junta todos os alunos de todas as turmas nessa supervisão. Então, dá uma supervisão zona, né? E uma coisa importante é o quê? Como é necessário a supervisão, não é necessário que você esteja ao vivo. Claro que se você estiver ao vivo vai ser muito melhor, muito mais gostoso, com a gente, online. Mas caso você, de repente, está com um trabalho ali, tem um compromisso no dia da supervisão, a supervisão vai ser liberada no dia seguinte, a gravação da supervisão vai ser liberada para que você assista, ok? E debite das suas horas de supervisão necessárias para a sua formação, ok? Eu já vou dar a Bruna está pedindo aqui a oportunidade para falar, mas antes disso, só para considerar, a carga horária necessária para a supervisão são de 60 horas para a sua formação. Seja 60 horas da supervisão assistida, participada ao vivo ou assistida depois da gravação, não tem problema. E a carga horária pedida para a terapia é de até 60 horas também. Por que até 60 horas? Porque tem pessoas que têm problemas emocionais, que precisam acertar o seu conteúdo interno e utiliza essas 60 horas. Às vezes precisa até mais. Tem pessoas não, que estão bem resolvidas, que estão tranquilas. E aí se a gente faz menos tempo, o terapeuta que vai te atender, ele vai me dar um parecer, dizendo que você está bem. Ok, é isso que eu preciso saber, é isso que o Instituto precisa. Então, de repente, você está bem, você não precisa fazer as 60 horas. Você vai fazer menos, o terapeuta ele vai te liberar e não tem problema nenhum. De repente, se você precisar, você vai fazer 60 horas, sem problema nenhum. Ok? Esse é o momento, essa introdução é participativa. Eu quero que vocês perguntem, eu quero tirar a dúvida de vocês, tá? Lembre que eu falei que o nosso curso é um curso artesanal, por quê? Porque tem este contato. Apesar das aulas serem gravadas, vocês vão ter contato sempre comigo, ou no grupo, ou no PV, ou nas supervisões, vocês vão ter sempre a via de acesso diretamente comigo e com a minha esposa, que é a secretária que cuida da parte da Secretaria das Finanças também, que também o contato da Secretaria também está no nosso grupo ali, ok? Nós temos outras pessoas que trabalham aqui no Instituto, equipe de marketing, limpeza e tudo mais, mas o que importa é que no grupo esteja a Secretaria e eu ali, para vocês terem um contato direto para a educação de vocês, ok? E eu quero ouvir, Bruna, pode falar, por favor.
Professor, a supervisão, a gente pode trazer os casos para a supervisão? Isso, sim. Você já atende já? Eu já atendo hoje como naturopata, mas eu faço um projeto na escola, né? Então a gente tem bastante adolescente precisando e tem alguns casos que são interessantes. E Ótimo. aí, se puder trazer. Certo, certo. Bom, já que você atende como naturopata, nós podemos trazer, mas é aí que está. Eu vou fazer uma abordagem com você nessa supervisão psicanalítica, ok? Sim. Não Uhum. de outras Sim. áreas de terapias, né? Mas de psicanálise. Então, talvez seria interessante aí a gente, pelo menos, dar uns 2, 3 meses de conteúdo para que você possa ter um pouco de repertório ali, talvez entender um pouco do manejo também. E, claro, aí você pode trazer. Eu tenho alunas que já vêm de outras técnicas ou de outros institutos, ou que abandonaram e estão retomando, e já tem um conhecimento, e já tem pacientes até atendendo, e aí a gente faz a supervisão sem problema nenhum. Eu sempre pergunto para os meus alunos, olha, tem alguém que está precisando, quer apresentar um caso, está com uma dificuldade? Aí sempre tem alguém que fala, olha, sou eu tenho que escolher dentre alguns, porque na supervisão, no dia, a gente pode apresentar até no máximo dois casos por supervisão, que são 2 horas de supervisão, até Tá. no máximo 2 casos. Quando o caso é muito complexo, a gente estende e usa as 2 horas para um caso específico, mas geralmente é isso. E a terapia é a partir de qual momento que é para fazer? E se vocês indicam algum terapeuta, como é que é? Certo, boa pergunta. A terapia, nós aconselhamos não esperar muito para fazer, ok? Por quê? Porque pode ser que você não precise usar 6 horas, pode ser que você use ali 20 horas de terapia, ok? Mas e de repente, se você for a pessoa que precisa usar 60 horas, né, de terapia? Se você esperar muito tempo, mesmo que você faça toda semana, você não consegue completar 60 horas dentro do prazo de 1 ano e meio. E aí corre o risco do quê? De você terminar todo o conteúdo e ainda está faltando terapia, carga horária de terapia. Então, o que, que eu aconselho? É, a hora que você quiser começar, você pode começar a sua terapia. Mas não esperar aí 5 meses para começar a sua terapia. Né? Se de repente falar, vou começar daqui 1 mês, ou daqui 2 meses, não tem problema nenhum, fica a seu critério. Você pode falar, olha, eu não vou fazer semanalmente, vou fazer quinzenalmente, para ficar mais leve, não tem problema nenhum, fica ao seu, você que vai se organizar com relação a isso. O que eu preciso apenas é ter certeza que emocionalmente você está bem, tá? Para atender os seus pacientes e tudo mais, ok? Às vezes tenho alunos que já têm terapeutas, não tem problema nenhum, eu aceito sem problema nenhum. Tem alunos que já fizeram tantos anos de terapia com psicólogo. Nesses casos, eu peço apenas que façam algumas horas com psicanalista. Por quê? Porque eu preciso de um aval do psicanalista para saber se ele está bem, né? E para que o aluno aprenda também este manejo, as técnicas, e é passando por terapia que muitas vezes nós aprendemos mesmo, né? Então, assim, não é uma coisa engessada, tem que fazer isso de qualquer jeito. A gente vai, como é uma coisa artesanal, a gente vai observando o desempenho de cada aluno, as necessidades de cada aluno, e assim por diante, né? E quem faz a terapia? Quem faz a terapia são os nossos professores. Até pouco tempo eu também atendia, mas por conta da demanda do Instituto, eu praticamente não estou mais atendendo praticamente mais ninguém, né? Eu passo o dia inteiro aqui trabalhando, preparando conteúdo, atendendo alunos, mas não como terapia, né? Atendendo questões, fazendo provas, corrigindo, é aquela vida pedagógica. E quem faz os atendimentos são os nossos professores. E aí eu encaminho. Quem gostar de professores mulheres, né? Eu encaminho para quem quiser ser atendido por mulher, eu encaminho para mulher. Quem preferir homem, eu encaminho para homens, né?
E não só os professores, às vezes tem alguns professores, que nem o professor José Montever, que ele já me assinalou, falou, olha, eu não tenho mais agenda, a agenda dele já está lotada. E aí nós temos colegas psicanalistas que nós sabemos da formação dele, colegas que são pós-graduados, que são formados, né? Nós não passamos os nossos alunos para que outros alunos atendam. Tem alguns institutos que faz isso. Isso é errado. Quem atende os nossos alunos são psicanalistas formados, graduados, pós-graduados, testados e aprovados ali. Certo. E o valor? Você tem... Sim. Quando você faz, por você ser aluna, os professores, né, nós orientamos os professores a cobrar o valor de R$50 por sessão. Tá bom. Ok? Obrigada. Sobre a supervisão é cobrada à parte também. E aí é cobrado o valor de R$20 por cada encontro. Então, como são 2 encontros por mês, é R$40 de investimento. Bom, por que é cobrado à parte? Tá? Por que esse valor é cobrado à parte? Por 2 motivos. Primeiro que esse valor ele é direcionado para quem está fazendo a supervisão. Às vezes sou eu, às vezes são os professores, para quem está fazendo a supervisão para pagar o serviço, né, do profissional. E a maioria dos institutos, como que eles trabalham? A supervisão é pessoal, é eu com você. Por exemplo, se eu for fazer a supervisão com a Bruna, eu e a Bruna vai pagar ali o valor de R$80, R$100 a supervisão. E ela acaba tendo que fazer um investimento muito mais alto, porque imagina 60 horas de supervisão, pagando a R$60, quanto que você não investiria? Pensando em baratear, em ficar acessível, mas também não deixar de remunerar bem o profissional, como nós fazemos? Essa parte, dessa maneira, a supervisão de uma forma, como uma bancada de profissionais, né? O aluno ele paga uma taxa de 20, cada um vai pagar R$20 para participar da supervisão, debitado as horas de supervisão da grade curricular dele, né? O aluno paga um valor bem pequenininho, tem o conteúdo, tem a aula, dá baixa na grade de horário dele, e também eu consigo remunerar o profissional que vai estar dando lá. E acaba sendo, as pessoas que têm participado da supervisão, elas têm tido um feedback muito bom, porque é uma aula à parte, a supervisão acaba sendo uma aula à parte. E aí, para a gente marcar a terapia, é com a secretaria, né? Com a sua esposa. Sim, você pode falar diretamente comigo ou com a minha esposa, não tem problema nenhum, com a secretaria, e aí é só você assinar, né, na verdade, que quer, a gente vai mandar o contato, a indicação, né, do psicanalista, e você entra em contato com ele, e aí você vai agendar diretamente com ele, os pagamentos é diretamente para ele, a gente não media isso. Aí é você e o terapeuta. Ah, tá bom. E o valor da supervisão, como é que é? É junto com a mensalidade? Como é que é? Eu deixo o aluno livre, tá? Como que nós trabalhamos? Qual que é a nossa filosofia de trabalho? Nós temos como eu já venho de outros institutos, inclusive já fui coordenador pedagógico também de outros institutos, o meu lema é que as coisas não são mais importantes do que pessoas. Então, pensando nisso, não trabalhamos de uma maneira rígida, mas sim olhando cada caso um caso, tá? Então, tem gente que fala, olha, eu posso pagar dia tal, eu posso pagar dia tal, então aqui você vai ter flexibilidade para falar qual é o melhor dia para você pagar a mensalidade, para falar qual é o melhor jeito para você pagar a mensalidade. Você vai ter a possibilidade de falar, olha, eu quero pagar tudo junto, ou então falar, olha, não, eu vou pagar durante o dia, no dia eu pago, ou pagar no cartão. A maneira que você me disser que fica melhor para você, você vai poder fazer. Tá bom, obrigada. Aí, o que acontece? Eu vou mandar para vocês um formulário, tá bom? Semana que vem eu vou mandar um formulário para vocês, né? Essa semana a gente vai estar fechando a grade dos alunos que vão realmente estar matriculados no curso, né? Acho que eu já mandei para vocês a grade, inclusive, né?
Eu já mandei para vocês essa semana. Vocês preenchem aqueles dados, os dados que vocês preencherem, eu vou mandar de novo. Os dados que vocês preencherem lá vai ser os dados que vai para a sua carteirinha de estudante. Ok? E aí lá você vai me dizer qual que é a melhor data de pagamento para vocês e tudo mais. Ok? Maravilha. Eu quero dar bem-vindo ao Ronaldo. Ronaldo que entrou agora. Seja bem-vindo, Ronaldo. Também está aqui. Muito obrigado, professor. Boa noite aos colegas. Boa noite. Você é de onde, Ronaldo? Professor, eu sou da cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Maravilha. São João da Boa Vista. Seja bem-vindo. Nos falamos, né, um pouco pelo WhatsApp, né? Que bom que você está no grupo aqui. Ok? Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade. Se tiver dúvidas, tá? Mesmo que eu já tenha falado, esse é o momento para nós fazermos essa integração. Tudo bem? Maravilha. Grazi, seja bem-vinda, Grazi. Tudo bem com você? Não sei se a Grazi está podendo falar. A Ana também conseguiu conectar o áudio. A Ana, é a Ana Paula? Eu sou a Paulinha. Ah, Paulinha! Fiz o curso, eu que ganhei o link dos livros. Isso, exatamente. Seja bem-vinda, Paula. Que bom que você está aqui. Obrigada, professor. Eu estava preocupado de você conseguir conectar o áudio. Que bom que deu certo, que você conseguiu. Consegui. Então tá ótimo. A Paula fala de Santa Catarina? Isso, Santa Catarina. Muito Jaraguá bem. do Sul. Já conheço Jaraguá do Sul. A maioria aqui, exceto a Paula, a maioria aqui que está aqui nesta aula aqui, a maioria é de São Paulo, né? Maravilha. Nós temos outros alunos também, né? Nós estamos todos ali totalizando 15 alunos, 15, 16 alunos no grupo, né? Tem gente do Rio também, e eles provavelmente vão assistir depois. Já me mandaram mensagem aqui no celular falando, olha, eu vou entrar mais tarde porque eu estou numa reunião, não tem problema. Tá bom? Por isso que a gente está gravando. E aí, porque as pessoas vão assistir, às vezes estão trabalhando, vão assistir depois. E nós não trabalhamos, por isso mesmo, com lista de chamada. Né? Por quê? Porque a gente grava o vídeo e manda para você e já subentende que você vai assistir, que vai ter as aulas e tudo mais. Flávio, por favor, pode perguntar. Professor, quanto à questão das aulas, explica um pouco melhor para mim, porque elas são gravadas. Eu não sei quantas aulas elas serão liberadas durante a semana, semanalmente, como funciona a questão das aulas gravadas. Nós temos que assistir essas aulas, obviamente, mas isso é contabilizado, essas questões de horas que a gente está assistindo às aulas, como funciona esse procedimento? Excelente, boa pergunta, eu vou até aproveitar, eu vou até colocar dentro dessa sua pergunta, uma pergunta que talvez a gente consiga até acrescentar, que é o quê? Com relação às provas, às avaliações, né? Como vai ser avaliado também, né? Deixa eu aproveitar, deixa eu dar bem-vindo à Grazi. Olá, Grazi, tudo bem? Maravilha. Da onde você fala, Grazi? Está conseguindo me ouvir? Eu não estou te ouvindo, tem que abrir o áudio, o microfone. Falo aqui de Campinas. Ah, de Campinas. Yes. Que ótimo, que maravilha. Campinas, nós temos a nossa aula presencial aqui de Campinas. Você prefere fazer presencial ou online? O que fica bom para você? Eu preferia preferencial. Mas como eu trabalho durante a noite de manhã, de noite fica meio escasso de tá certo. É verdade, é verdade. Tranquilo, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada. Maravilha. Então, olha, respondendo aqui ao Flávio. Flávio, você perguntou com relação às aulas. Lembra que eu falei para vocês que o nosso curso é um curso artesanal e eu tenho uma preocupação. Qual que é a minha preocupação? É não colocar
no mercado de trabalho psicanalistas despreparados. Né? Porque eu sei que vocês não são assim, mas existem pessoas que querem apenas o diploma, né? Que querem apenas o título e que acham que psicanálise é só bater papo. E não é. Existe uma técnica para isso, é uma abordagem diferente da psicologia. E o que acontece? Eu poderia, por exemplo, pegar todas as aulas, né, os 36 módulos que vocês vão ter, que são 400 horas total de conteúdo gravado, é um diferencial que nós temos, porque tem curso online, EAD, que vai lá, coloca 1.200 horas. Aí você vai ver, é um monte de apostila e meia dúzia de aula gravada. E eles contabilizam as horas pelas apostilas. Eu acho isso desonesto. Né? Então, as 400 horas que você vai ter de material é gravado, que nem a gente está fazendo agora aqui. É aula ao vivo mesmo, além da apostila que você terá, além do material complementar. O que é esse material complementar? São livros em PDF, conteúdos que têm a ver com a matéria daquele módulo para você ler. Ok? E então, pensando em tudo isso, que eu não libero tudo de uma vez só na plataforma, porque às vezes o pessoal ele pode ir ticando, dizendo que a plataforma ela não entende. Se você ir ticando ali, ela vai entender que você estudou. E pegar o diploma ali em 6 meses. Né? Tem instituto que fala, né? Pega o diploma até em 6 meses. Não existe isso. Então, eu preciso saber o quê? Que você está seguindo este processo de estudo, de leitura e tudo mais. Então, por isso, as aulas são liberadas no grupo do WhatsApp semanalmente, toda sexta-feira. Então, todos os grupos online, vocês são o grupo T3, né? Turma 3. Todos os grupos online todos os conteúdos são liberados nas sextas-feiras. Okay? Sexta-feira à tarde, até às 6 da tarde é liberado o conteúdo, o link do YouTube da aula para vocês assistirem. Tá? O link, ele só tem acesso quem tem o link das aulas. Então, é liberado o link ali do YouTube, é liberado em PDF também as apostilas, material complementar e tudo, e fica lá no grupo. Você assiste, reassiste, assiste com um amigo que quer conhecer aquele conteúdo também e tudo mais, e fica aquele conteúdo para você. Então, são semanalmente liberados, tá? Exceto os dias de férias escolares, que são janeiro e julho. Okay? Então, agora em julho nós vamos ter umas férias e vamos ficar um mês de férias. Só que o que eu faço? Eu gosto de dar conteúdo. Eu tenho muito conteúdo gravado, nosso instituto está sempre produzindo. Então, no período de férias, eu vou mandando outros conteúdos, supervisões que já foram gravadas, para vocês, se de repente vocês querem continuar estudando as férias, não ficarem parados, vocês vão ter conteúdo. Né? Só que da matéria, a gente vai fazer a pausa só da distribuição da matéria em janeiro e em julho, que são férias escolares normais, né? Que nós paramos o instituto presencial aqui também e tudo mais, os professores. Né? E como que serão as avaliações? Avaliações serão de 3 formas. Tá? Elas podem ser aplicadas provas para vocês da matéria. Como que é aplicada essa prova? Vai ser mandado um link do Google Forms para vocês, que você vai clicar no link, vai acessar ali, vai ter as questões e você vai responder as questões ali e vai enviar. Pronto. Que eu vou receber automaticamente ali, vai fazer a correção das questões, né? Não são questões autocorrigíveis, né? Porque a maioria delas são dissertativas. Então, a primeira forma de avaliação é por provas. A segunda forma de avaliação são por trabalhos. Então, pode ser que naquele módulo, naquele mês, eu peça, olha, faz um trabalho, um resumo, uma interpretação do filme X. Assista o filme X e faça uma interpretação daquele filme, ou do conteúdo complementar que eu enviei, material complementar que eu enviei, faça um resumo daquele material complementar, e aí vai ser dado a nota mediante o seu trabalho. Tá? E a terceira forma, eu faço trimestralmente uma prova oral, okay? Onde eu marco antecipadamente com os alunos, tá?
Eu faço geralmente em torno de 3 a 4 meses, de 3 em 3, de 4 em 4 meses eu faço, né? Dependendo ali da flexibilidade aqui do nosso trabalho. E eu entro em contato com o aluno, marco com ele um bate-papo aqui pelo Zoom mesmo. E aí, dentro daquela matéria que ele viu naquele trimestre ali, eu faço as perguntas para ele, ele vai me respondendo, porque eu preciso sentir que se você está estudando de fato, e aí você vai ter a sua nota. Se tiver algum conteúdo ali, se você tiver uma nota ruim na prova oral, vou pedir para você fazer um trabalho sobre aquele tema, que você está com dificuldade, para que você possa validar a nota, né? Basicamente, é por isso que eu falei que é artesanal, que ainda embora as aulas sejam gravadas, as nossas formas de avaliações, os nossos contatos ainda é de forma tradicional ainda. O Flávio está de mãozinha levantada, pode perguntar, Flávio. Só isso. Somente, professor. Obrigado, viu? Imagina. Ronaldo, pode perguntar. Professor, com respeito à nossa formação no Instituto, né, e eu acredito que boa parte dos colegas tem o interesse de ter essa formação para atuar, quem sabe, até no mercado de trabalho. Uhum. Eu digo isso por mim, porque é o meu objetivo. A nossa ligação, ou a ligação do Instituto, ele está ligado também a uma organização no âmbito da psicanálise, tem alguma ordem que isso possa nos credenciar depois aí como profissionais para atuar nessa área? Ótima pergunta, Ronaldo. Bom, vamos explicar como funciona, tá, a atuação na psicanálise, né? Para que você possa atender e atuar como psicanalista, você já vai começar a atender e atuar já no seu período de estágio. Depois que você completa o 10º módulo, okay? O 11º módulo, tá? Quando você entra no 12º módulo, você já vai estar liberado para o atendimento e a gente vai começar a fornecer, o Instituto vai fornecer para você os seus pacientes para que você atenda, ok? Ou são chamados de paciente piloto, ok? Você vai atender de forma social este paciente. O paciente ele vai pagar um valor simbólico de R$25 para o Instituto, tá? Porque nós temos custos com publicidade, com propaganda, para canalizar esses pacientes. E também pelo fato de que dentro da psicanálise não existe atendimento social, é contraindicado. Ou mesmo que seja um atendimento social, nós psicanalistas indicamos que seja cobrado nem que seja um valor simbólico para que haja engajamento, para que haja também aliança terapêutica do paciente. Se você vai atender um paciente e não cobra nada, ele desmarca, ele não liga, ele não engaja. Então, para que tenha efeito terapêutico, também tem que ter efeito monetário, né? Mas, no 11º módulo, já no 12º módulo, quando entrar no 12º módulo, você vai estar liberado já para atendimento e o Instituto vai te fornecer os pacientes para que você atenda, tá? No mínimo 2 pacientes, tá? Para que você possa atender de acordo com o seu tempo. Se você falar para mim, não, eu tenho mais tempo livre, eu posso atender mais, a gente manda mais pacientes para você atender. É assim, tem gente que tem fome de conteúdo, que quer mergulhar na profissão, então pede 3, 4, 5, tem tempo para atender, ok. Tem gente que tem trabalho, tem as atividades, não tem muito tempo, então a gente manda 2 pacientes, ele se organiza ali nos atendimentos dele, tá? Isso é com relação aos atendimentos. E aí você me fez a pergunta, né? Eu voltando para a pergunta sobre ter uma filiação em alguma associação de psicanálise e tudo mais, né? Então, para que você se torne psicanalista, você não precisa necessariamente ser filiado a nenhuma instituição. Para que você possa atender, para que você possa tratar, para que você seja um psicanalista, primeiramente, você precisa apenas ser formado. Okay? Enquanto você não está formado como psicanalista, ter o seu diploma ali, o seu certificado, você é um psicanalista em formação. E você pode se apresentar como psicanalista em formação. Depois que você se forma, você já é um psicanalista. E
entrar em uma instituição credenciada, um órgão de psicanálise, fazer parte de uma entidade é totalmente opcional seu. Okay? Eu, por exemplo, sou um psicanalista que não estou filiado a entidade nenhuma de psicanálise. O Instituto Lacerda também não é filiado a nenhuma entidade de psicanálise. Aqui em São Paulo tem algumas entidades, né? Tem a ONP, se não me engano, tem a CNP, a Conselho Nacional de Psicanálise, tem a Ordem Nacional de Psicanálise, e tem algumas outras que eu não vou me recordar. Tem as específicas, que são lacanianas, que são freudianas, que são ortodoxas, tem algumas aí, né? E aí você vai procurar dentro desse leque aí alguma que faça sentido para você, e se você quiser se filiar, você vai ter ali uma carteirinha dizendo que você está filiado aqui, né? O que muda isso? Não muda em nada. Te dá uma autoridade. Se alguém perguntar, você pode falar, olha, sou psicanalista filiado pela ONP. Só isso. Okay? Mas se você for assim que nem eu não ligo para isso. Eu não tenho problema com isso, de autoridade, nem nada, né? Então, eu sou psicanalista, atendo meus pacientes e não sou filiado nenhuma. Por que eu não sou filiado? Eu penso na questão prática, não me ofereceram nada que para mim fosse vantajoso, né? Quando você se filia a um órgão desse, eles te dão uma credencial, você paga uma anuidade, eles te dão uma credencial, e quando você precisar, eles te oferecem algum suporte jurídico para alguma coisa, algum suporte contábil para alguma coisa, e de vez em quando faz algum simpósio assim, de psicanálise, né? E para mim não faz diferença nenhuma, não é algo não é um retorno que eu estou investindo que vai me dar um retorno significante para eu participar de uma organização, uma ordem de psicanálise, né? É legal? Para mim nunca foi interessante. Então não é preciso você se filiar em nenhuma ordem para atuar como psicanalista, tá? Mas nosso instituto, a certificação é reconhecida no Brasil inteiro. Então, você vai ter o certificado de psicanálise, okay? Com o nosso carimbo, com nossa timbragem. Você vai ter também o seu histórico escolar. Você vai ter também a declaração de horas de supervisão do Instituto. E aí você vai ter a sua declaração de horas de análise do seu analista. Você vai pedir para o seu analista e o analista ele vai ter que mandar também para o nosso instituto aqui, para a gente anexar no seu histórico. Quando você se forma, eu vou entregar tudo isso para você. Okay? Eu vou te mandar online, eu vou te mandar o seu certificado assinado com assinatura eletrônica, tudo bonitinho, assinado pelo instituto. Eu vou te mandar o seu histórico, vou mandar para você as declarações. E com tudo isso, você pode ingressar em qualquer instituto sério de psicanálise no Brasil inteiro. Ok? Bruna, pode perguntar. Qual que é a média das avaliações? A média? Olha, nós utilizamos o critério de 0 a 10, né? E geralmente os alunos têm uma média aí de assertividade em torno de 8, 9, né? Quando os alunos entregam materiais, né, escritos à mão, né, tem alunos aqui no presencial que faz trabalho à mão, né, no lápis, nós levamos tudo isso em consideração, e aí pode ter média 10, né? Então, vai tudo depender do seu desempenho, né? Dos resultados das provas e tudo mais. Se você, por exemplo, numa das avaliações, não teve nota boa, eu preciso que você tenha nota boa. Preciso que, pelo menos, você tenha uma média 6, para que você possa ser aprovada. Ok? Menos que 6, você vai ter que fazer um trabalho para compensar essa nota. Tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. O conteúdo é muito importante. A supervisão é fundamental, a terapia é fundamental.
mas um psicanalista se torna psicanalista no chão do consultório, atendendo seus pacientes. E quando vocês começarem a atender, pôr tudo isso em prática, que vocês vão sentir mesmo na veia todos os problemas, os manejos, as dificuldades, e aí que vocês vão se tornar, e aí a supervisão vai se fazer mais valiosa ainda, e assim por diante. É uma jornada, né? É rápida? É 1 ano e meio, ok? É puxado? É, porque o conteúdo que a maioria dos institutos fornece em 3 anos, você vai ter em 1 ano e meio. Ou seja, eu não diminuí o conteúdo, eu diminuí só o tempo. Em vez de você fazer em aula 1 vez por mês, isso é o tradicional, né? Os institutos fazem geralmente aos sábados, 1 vez por mês, aula de manhã, período integral. Vocês vão ter aulas semanais, né? Em vez de vocês eliminarem um conteúdo, um módulo por mês, vocês vão eliminar 2 módulos por mês, né? Com a mesma carga horária. O diferencial é que vocês estão pagando a metade do preço, né? Se vocês fossem pegar um instituto tradicional, vocês vão pagar durante 3 anos R$350 fora a supervisão e a terapia. Vocês estão pagando R$197 a mensalidade, né? Fora a supervisão e a terapia, e é 197 para 2 módulos, né? Por mês, né? E não um módulo apenas, né? Então, acaba sendo aí menos de R$100 por módulo que vocês estão pagando. Ok? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer esse primeiro encontro aqui, como já são 10 para as 8, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um rápido intervalo de 10 minutinhos, pode ser? E aí a gente toma um cafezinho, toma uma água, e aí eu vou voltar já com o conteúdo. Combinado? Joia, então. 10 minutinhos. Fica aqui, não sai, tá? A gente já volta.